Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. É uma alegria estar aqui, é uma honra e eu espero, em nome de Jesus, que no final desse programa você tenha sido muito edificado com a sua família, muito edificada, porque esse é o nosso objetivo, impactar você, falando do que Jesus Cristo é e faz, por todo aquele que crê nele, que o busca de todo o coração, que abre o coração. Eu sei que Ele te ama e se você está aí, Ele está te buscando. O Senhor é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E não há nada que Ele não possa fazer. Muito pelo contrário. Tudo é fácil para Ele, tudo é simples, tudo é pequeno. O que para mim é tão difícil, para Ele não é nada. Ele é o Senhor, aquele que fez o céu, a terra e a nossa vida. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Maravilhoso. E Jeremias 29:11, que eu sempre dou de presente, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Sim, o Senhor tem um futuro maravilhoso para o seu povo. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem: eu não tinha perspectiva, eu não acreditava no futuro. Mas hoje, com Jesus, estou sorrindo, como está lá em Provérbios. Estou sorrindo para o futuro. E eu tenho a Carol, uma obreira tão querida, tá bonita. Já falei isso para ela. E ela tem uma história, Carol, sua história é muito interessante. Seja muito bem-vinda ao Destinos Curados. E eu sei que o Senhor curou seu destino e fez algo lindo aí na sua vida. Você foi criada para não crer em Deus. Sim. Seu pai perdeu a mãe, ele tinha 2 anos. Com 6 irmãos, o pai, sem saber
o que ia fazer, abandonou. Parentes colocaram 3 deles, né, No orfanato. no orfanato. E ele foi vivendo essa vida de abandono, rejeição, Sim. e ele acabou se fechando para Deus. Foi uma vida dura e ele acabou se fechando duramente para Deus e decidiu acreditar que Deus não existe. Ele tomou essa decisão e fez os filhos acreditarem também. E ele passou isso para os filhos. E você foi criada para acreditar que Deus não Não existe. existia. Não existia. Sim. Bom, você estudou, se formou, bons empregos, mas um vazio foi tomando conta do seu coração. Foi, bispa. Um vazio grande. Era como, peraí, parece que está tudo certo, mas não está. Exatamente isso. Você teve relacionamentos, você saía, você passeava, mas o vazio estava lá. Nada supria, né? Nada supria, né? Era um vazio, vazio. Você disse que foi como se Deus estivesse te perseguindo. Para onde você ia, sempre alguma coisa relacionada a Deus você encontrava. Alguém que falava, até que uma amiga disse para você, você precisa cuidar da sua vida espiritual. E você pensou assim, o que é isso? Porque isso para você não existia. Quer dizer, a vida espiritual era um negócio que você nem conhecia, você nem pensava nisso. Totalmente repelante, assim, totalmente desnecessário. Não entendia que aquilo era Porque importante. seu pai te ensinou, ó, minha filha, se você não trabalhar, não fizer o que você tem que fazer, esse negócio de Deus não está com nada, Deus não existe, é você e você. Exatamente. Mas, apesar de você estar fazendo tudo isso, você foi percebendo que tinha algo que estava errado. É, porque você tem tudo, mas você não tem nada. Nada. Uma tristeza, um vazio, uma insatisfação. Você tenta se encontrar. Peraí, eu tenho um trabalho, eu estudei, eu tenho amigos, a família é boa, o que é isso? Por que eu não estou plena? É verdade, assim, foi um processo muito... Era algo que eu queria entender e não conseguia, porque eu não tinha base. A gente não tem... Quando a senhora fala assim, quando você... Os sentimentos, quando você não tem uma base, os seus sentimentos te levam. Então eu não sabia, era algo que eu precisava dentro de mim, muito forte, era muito forte, mas eu não entendia o que. Você não sabia onde buscar, o Nada. que era isso, por onde começar. Nada. É muito interessante, porque você fala que havia um vazio, você percebia que existia algo a mais, mas você não sabia o quê, nem onde buscar, como encontrar, que caminho pegar. Não tinha direção nenhuma. E assim, além de eu sentir o vazio, eu também sentia que parecia que tinha algo querendo explodir dentro de mim, algo maior, e eu não tinha, não achava. Eu falava, mas onde que eu vou encontrar? Eu não falava, meu Deus, porque eu não tinha Deus. Então eu não sabia onde encontrar.
E o Você que fazer. falou que até expressões assim como, né, vai com Deus, Deus, você não conhecia, porque Não. você não foi ensinada nada sobre Deus. Nada, porque você foi criada para acreditar Sim. que Deus, Não existia. né, não existia. Eu tinha vergonha de falar, quando eu conheci o ministério, quando eu entrei, porque é o meu único ministério e nele eu quero permanecer Em eternamente. nome de Jesus. Porque, inclusive, quando eu faço atendimento, as pessoas, não, mas você não conhece a igreja tal? Não, eu não conheço. Não sei de nenhuma, eu conheço essa. Então, esse vazio foi aqui que eu encontrei. O que estava faltando, o que estava me suprindo. Não tinha parâmetro, eu não conseguia enxergar. É uma coisa assim, por falta de visão, o povo perece, eu estava realmente nessa situação, eu não conseguia ver Cega, cega, que cega. eu vou buscar, aonde que eu vou encontrar, o que é isso? É uma igreja, é uma entidade? Eu não sei, eu não sabia. Você, no primeiro ano com Cristo no ministério, você, além de ainda muito incrédula, apesar que você tinha fome, você estava buscando, mas você tinha uma dificuldade. Era um orgulho, né? Um orgulho. E você tinha vergonha de Deus. Você não contou para ninguém que você era crente, que você tinha vergonha. Você falou que tinha vergonha de Deus, ser crente. Tudo isso era algo muito difícil para você. Foi muito difícil. Porque como que eu ia falar que eu era crente? Tipo, eu não acreditava em nada. E de repente eu já acreditava em Deus. Tu me falou, não, agora você enlouqueceu, né? Porque eu realmente eu tinha vergonha. Muita vergonha. Eu não queria a câmera. Quando eu entrava no culto, a câmera, às vezes eu fechava os olhos e eu fechava por fechar, porque eu não entrava em espírito, em nada. Mas eu queria ouvir a palavra. E às vezes eu via a câmera assim em cima de mim. Eu tinha raiva, eu queria quebrar a câmera. Assim. Não fazia parte da minha vida. E, na verdade, o problema da câmera estar lá é porque você tinha medo que as pessoas descobrissem que você agora estava numa igreja. Pode ser sim. Eu acho que eu até pensei nisso, mas a minha dificuldade, e talvez era porque eu não sabia o que eu ia responder. Porque se eu debochava das pessoas que eram crentes, elas iam fazer comigo. Aí está o problema. Você debochou de crente, né? Debochei de crente, ria. Aí depois, quando eu conheci, eu falei assim, a minha própria ignorância tapou minha boca. E é uma coisa que eu falo para todo mundo, se você não sabe, se você não está nas duas moedas, não fala. Porque você vai passar vergonha. Porque você já esteve do lado de lá, debochava, sim, fazia piada com crente. Quer dizer, e agora eu sou crente? E agora eu sou crente. Eu falava, não, eu sou cristã. No começo eu falava, eu sou cristã, que era, tipo, a pessoa vai ficar na dúvida, vai ser católica ou vai ser... Mas crente nunca. E eu falava assim, eu agradeci a Deus, eu falei, Deus, o Senhor tampa a minha própria boca com a minha própria ignorância. Porque eu era muito julgadora e muito crítica. E assim, eu acho que foi muito orgulho, Bispa. Eu ouvi a palavra... Falar, imagina que Deus vai fazer isso por mim. Eu que fiz a faculdade, por que eu tenho que estar grata a Deus dele ter me dado a faculdade? Eu não consegui enxergar isso. Entender que tudo vem de Deus, né? Inclusive o seu pai, que achava que tudo era ele, mas ele foi... Você já mostrou isso, já falou isso, sim, né, para ele. Deus sempre cuidou dele, né? Sempre. E o mais engraçado, lembrando do que eu tinha falado sobre aquele emprego que tinha me mandado embora, esse meu chefe me contratou de novo, né? Isso foi o ano retrasado. E aí eu falei pro meu pai, que a gente estava vivendo um ano da bondade. Eu falei, olha como Deus é maravilhoso. Na palavra está escrito, porque eu não deixo ele me intimidar. Hoje não mais. Eu falei assim, olha que engraçado, Deus falou que que os humilhados seriam exaltados. E eu também posso, porque eu passei por várias outras situações. E Deus vai me honrar. Mas eu nunca pensei que fosse essa a honra de voltar para essa empresa. E você nunca foi restituída, né? Eu fui restituída. É muito importante essa história, a gente até pegar ela ali, porque você
Uma amiga disse que você precisava cuidar da vida espiritual, ela te levou para o espiritismo, você gostava da parte social, Sim. mas você não se encontrou. Não. E você sempre estava se esbarrando com alguma coisa voltada para Deus. Aí alguém, uma amiga também, né, falou de Jesus para você e você foi ouvindo e você, inclusive, quis beber para provocar ela ali, né? E fazia piada enquanto ela falava. E ela foi bem amorosa com você em relação a isso. Ela não mudou em nada. Nada. Aí você vai trabalhar numa empresa onde só tem crente. E eu era ímpia. E tinha um culto e tal. E você fugia disso. Uma coisa que eu estava prestando atenção, olha quando Deus tem uma obra com uma pessoa mesmo, né? E Ele está chamando ela. Você começou a ajudar uma moça que se apresentou como crente, trabalhando lá, sua colega. E você dava carona para ela e tal. E um dia você foi mandada embora aos gritos e de uma maneira totalmente incomum, porque você não estava acostumada a nada daquilo, você nunca tinha sido mandada embora, era uma boa funcionária. E aí, você descobriu que, na verdade, essa crente é que tinha feito uma fofoca absurda ali sobre você. Eles estavam montando uma empresa e botou que era você. Sim. Mas nada disso foi um impedimento, porque quando você realmente, aquela fome, aquela sede, e você veio, e que você teve esse encontro com o Senhor, quer dizer, você foi aprendendo a separar, a entender. Sim. Você não cria, a outra fingia que era crente. Quer dizer, nada foi um impedimento, mesmo com tantas coisas para atrapalhar, você insistiu. Porque eu poderia ver tudo isso como uma coisa errada, tipo, não existe. Claro, não, mas agora que eu não Deus quero não existe. mesmo. Vendo a situação, e situações que até hoje, por exemplo, que nem eu falei, eu fico indignada quando eu vejo crente tendo medo. Porque eu vi isso. Nada me separou daquela vontade, daquele poder, porque é uma coisa dentro, bispo. Quando a senhora fala de convicção, que ela tem que estar dentro... Ninguém tira, né? Ninguém tira. Quando entra forte. E não tira mais. Aquilo é muito forte, ninguém te derruba, porque muitos tentaram derrubar. Um dia eu cheguei e falei assim, pergunta para Deus. Eu não sei, pergunta para Deus. Porque eu também não tinha resposta para essa pessoa. Não, por que você vive na igreja do dia? Eu falei assim, olha, eu não sei, pergunta para Deus. Ele que está me trazendo. Porque tinha dias que eu saía da igreja e falei assim, não, amanhã eu não venho. Eu estou vindo todo dia, amanhã eu não venho. E no dia seguinte eu estava na igreja. Então eu via o trabalhar de Deus na minha vida. Ô Carol, você falou outra coisa muito interessante. Você é muito incrédula, orgulhosa. Sim. E assim, você queria estar na igreja, mas ao mesmo tempo era crítica. Não pode. E você começou a ser confrontada. Você falava uma coisa, eu pregava. Nossa. Respondia. Respondendo. Aí você vira para sua amiga e fala assim, você está contando a minha vida para a bicha. Não é possível. E ela falava para você, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Era fofoqueiro. Você falou. Você falou que... não, você tá contando para a bispa. Não, é o Espírito Santo. Então esse Espírito Santo é fofoqueiro. Eu falei porque eu não sabia, não conhecia nada. Era assim que você falava? Era assim, era dessa forma. Porque você ficava impressionada. Eu fiquei muito impressionada. A primeira pregação da família, eu falei assim, gente, eu não conhecia a senhora, eu nunca tinha visto
nas redes sociais, nunca ouvi falar. Ela, essa minha amiga que me levou, ela já conhecia a senhora há 3 anos, ela nunca me apresentou. Ela só me falou quando a gente estava no caminho, mas eu nem dei ouvido. Eu falei assim, a única coisa que eu quero me encontrar numa igreja. Se eu gostar dessa igreja, eu vou ficar. Um detalhe importante, você decidiu mesmo, falou, não, eu vou, porque você tinha sido mandada embora desse emprego que você foi restituída. Sim. E aí você, com um monte de currículos, está lá e tudo muito difícil, não tinha dinheiro, você estava vivendo algo, inclusive, que não era comum também na sua vida, né? Não era. E aí você tinha só R$50 e pagou para uma cartomante. Paguei. E a cartomante falou, ó, sua vida está toda amarrada e tal. E aí você disse que bateu ali e falou, mas e daí? Isso eu já sei, né? E daí? Ela falou, olha, você me dá R$900 que eu desamarro sua vida. Aí você ficou, você surtou. Nossa. Você começou a brigar com ela, bateu na mesa, as pedras dela, os negócios caíram. Voou tudo. Ela ficou acuada, disse que meio com medo de você, olha para você e fala assim, uma igreja resolve. Uma igreja pode me salvar. Uma igreja pode salvar. Eu só sei que assim, foi um estrago. A hora que ela me cobrou R$980, bati na mesa com tudo. Eu falei, você tá louca, maluca? Eu tô procurando emprego, eu não tô procurando dívidas. Aí ela se levantou, eu levantei, a mesa voou, as pedrinhas voaram, cadeira voou, tudo voou. E ela foi para um canto, assim, era um lugar muito pequeno, acho que 1,5 por 1,5, assim, muito pequeno. E ela se agachou, ela se agachou e ela falou assim, e os olhos dela caíram. Ela ficou toda assim, tímida, trêmula. Mas uma igreja pode te salvar. Aí eu levantei com tudo, falei, agora você falou meu idioma. Você falou para ela. Só que eu saí correndo achando que os bichinhos estavam atrás de mim. Bom, aí você veio e foi esse processo, e o senhor falando e fofocando tudo, contando tudo. Eu ficava assim, admirada. Eu falava assim, não, você tá contando, você veio. Eu briguei com essa pessoa. Falei, não, você brigou com a sua amiga porque você botou na cabeça. Eu tinha certeza absoluta. Que ela estava contando alguma coisa. Aí eu virei e falei assim, olha, tudo bem. Se é o Espírito Santo, então uma hora ele vai me revelar. Tudo bem que depois de muito tempo, depois eu fui entender. E o mais engraçado é que isso acontece hoje comigo. Porque eu lembro muito da sua pregação e eu sei que a senhora lembra. E a senhora pregou isso ano passado, mas exatamente naquele dia, no meio do caminho eu estava vindo e eu falava assim, o tijolo aveludado de Paulo. E eu entrei, a senhora falou assim, o tijolo aveludado. Eu falei, não. De novo. Então, tipo, eu tô provando, Carol, por A mais B, que eu tô com você. Eu sou o teu Deus. Maravilhoso, maravilhoso. E ele é na minha casa, hoje eles não estão com a mesma fome que eu. Carol, assim, você teve um encontro com Deus, como você disse, é uma convicção que ninguém tira. Ninguém. Você foi preenchida completamente. Nossa, totalmente. Para quem vivia um vazio, você foi completamente preenchida. Fui. Eu tenho paz. Uma coisa assim, quando a senhora falava assim, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E eu me via como se eu estivesse entrando, como se eu estivesse com assim, de frente de uma montanha, e eu com uma agulha lapidando essa montanha. Eu falei, quando que eu vou chegar a isso? E a paz. Porque o ano passado, pela dificuldade que eu tive, assim, esse daí foi o meu maior. Eu sempre tive conhecimento e sei que Deus é comigo e que Ele me preencheu. Que Jesus, assim, é na minha vida em todos os momentos. Mas o ano passado, por aquela situação, Deus, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está me levando para algo muito maior. A pandemia, seus pais, e você confiou e cuidou de tudo e orou, e você foi uma segurança ali, né? Eu chegava em casa, meu uma estrutura. A paz chegou.
Sua mãe falava. A minha mãe, meus irmãos, a paz chegou. A paz chegou. E eu orava, eu oro com eles todos os dias, todas as noites. Eu posso estar quebrada, arrebentada, mas eu faço questão de orar um por um e derramar aquela unção que Deus colocou na minha vida, que seja na vida deles, inclusive do meu pai. Eu oro pela vida do meu pai. Interessante que você foi impactando todos eles, você ora por eles, sua mãe está ouvindo a palavra, seus irmãos perguntam para você e olha como eles tratam você, eles se referem a você. A paz chegou. Porque você representa essa paz, que é a presença de Deus. É a presença de Deus. Assim, o meu irmão e o meu pai, o ano passado, eles também foram muito fortes. Eles tiveram muito... Mas assim, eu sei que tudo isso houve muita oração, porque eu sempre orei pela minha família. Então, Deus estava agindo de uma forma de... Precisava acontecer algo na minha casa para eles entenderem o agir de Deus. Para eles verem. Porque nada acontece por acaso. As coisas de Deus, elas não... Todas as coisas cooperam para o bem. E eu sabia que aquilo ia... Eu não sabia de que forma que ia acontecer. Mas assim, chegou um momento que eu virei e falei assim, Deus, eu tô me sentindo desgastada. Por que eu que vou na igreja, eu que tô passando por isso? Eu cheguei a perguntar. E eu cheguei aqui, a senhora falou sobre isso na pregação. A senhora deve lembrar. Que ela falou assim, porque que a senhora falava, questionava, nossa, mas por que eu tô aqui? E aí Deus falava assim, é que muitas vezes, eu sei, é aquela sensação de que, ô Senhor, tudo eu, e o Senhor, você quer estar do outro lado? É melhor dar do que receber. Exatamente isso. E a senhora falou isso com essa clareza. Eu falei, gente, a bispa nunca vai deixar de falar comigo. Porque Deus... O Espírito Santo está ali. Hoje não falou que o Espírito Santo é fofoqueiro. Eu estou com você, estou te respondendo. Respondendo. O tijolo aveludado, assim, 2 vezes isso aconteceu. E a senhora não fala desse testemunho, dessa pregação sempre, esporadicamente, mas coincidentemente, às vezes que eu pensei nela... Essa expressão que veio. Paulo era um tijolo revestido de veludo. Porque às vezes você está na fraqueza e você... Eu lembro disso. Mesma coisa quando eu tô com dúvida de alguma coisa que eu vejo que talvez Deus tenha respondido e eu não vi, ou eu tenho dúvida, eu falo assim, aquela asa branca com aquela pontinha amarela. Deus, se tem aquela pontinha amarela, desfaça agora. Bispa, é inacreditável, aquilo cai por terra. Aquilo cai por terra de uma tal forma. Um rapaz se interessou, querendo conversar, e aquilo parecia que tudo, e ele se envolvendo com a palavra, com isso. E aquilo, e aí a senhora pregou sobre as borboletinhas, eu falei, alguma coisa tem aí. Eu vou convidar ele para ir na Taquari, né, que já era aqui. E não aconteceu. Aí eu falei assim, bom, Deus, aquela asa que a senhora apresentou para a bispa, e tem aquela pontinha amarela? O que ela fala é eu pedia muito para Deus que eu queria ver um anjo. E um dia eu abro os olhos e tem ali um anjo no pé da minha cama. Mas naquele momento o Senhor me levou para uma pontinha, na ponta da asa. Ele estava branco, mas ali estava amarelado. E quando ele me levou, eu falei, você não é um anjo coisa nenhuma, em nome de Jesus saia. E aí, eu tomei isso na minha vida. Aquilo se transformou, né, naquela coisa horrível, desapareceu. Então, às vezes, é o que Paulo falou. O diabo, para enganar, ele pode aparecer para você até como na forma de um anjo de luz. E você precisa de discernimento, e é o Espírito Santo quem nos dá, para que a gente possa... né, saber, não, isso aí não vem de Deus. Então, e no dia seguinte a pessoa não olhou mais na minha cara. Ô Carol, você teve esse encontro poderoso com Deus. Graças a Deus. Foi suprida, tem impactado sua casa.
você passou a ter sonhos, hoje você tem sonhos, Hoje, né? E quer realizá-los. muitos. Sua vida mudou Mudou. completamente. Mudou completamente. Não tenho vontade do mundo pra nada, nada. Eu gostava muito de balada. Gostava sim, eu ia porque eu queria fazer bonito pras minhas amigas. E mais porque, tipo assim, ficar em casa fazendo o quê? De onde que eu ia tirar algo maior? E aí foi me preenchendo, eu não tenho vontade de ir pra nenhuma balada. Meu irmão encontra com os nossos amigos até hoje, eles até perguntam de mim, mas eles também não querem saber muito, porque se eu chego eu vou falar de Deus. Então eles... E assim, eu tenho Deus na minha vida, eu quero Deus na minha vida e eu vou viver pra Deus. Você tem vivido para Deus, né? Pra Deus. A obra, eu amo a obra. O fato de estar fechado assim, de ter essa... Você sofreu, você disse que você sofreu muito ano passado com a questão da pandemia, quer dizer, essas situações todas não fazem bem porque você tem um apego com Deus e com as coisas de Deus, né? É uma coisa, bispa, que a gente não consegue abandonar, não tem como. Tá lá dentro, Tá né? lá dentro. E assim, eu nem concluí. O ano passado, em meia loucura todas, eu ainda recebendo promoção, eu sendo promovida. Eu cheguei um dia, eu contando pro meu chefe, olha, minha mãe tá assim, tá assado, não sei o quê. Ele tá, então, pode sentar. Aí o rapaz falou assim, então, o William acabou de falar que você vai assumir esse cargo. Mas eu agora, nesse momento, ele falou assim, bom, se você não quiser, eu falei assim, não, Deus na minha frente. Aí eu coloco Deus. Eu falei, Deus, o Senhor, eu não tenho condições, não sei o que vem para mim, mas o Senhor vai na minha frente. O Senhor vai me orientar. E ficou só eu e o rapaz e atendendo todo o Brasil. Passou uma semana, esse rapaz, o pai dele ele tinha enfisema pulmonar, foi parar no hospital, pegou Covid, o filho por frequentar o hospital pegou Covid também, enfim, fiquei 2 meses sozinha. Quando ele voltou, ele falou, o meu chefe falou assim, você vai assumir sozinha agora. Você é América do Sul, com as 2 representantes que são de outros estados. Então eu recebi, ao mesmo tempo, foi uma sensação muito estranha. Porque ao mesmo tempo que eu poderia estar preocupada com minha mãe, com meu irmão, com a minha família, eu estava sendo promovida. E uma das pessoas falava assim, gente, a Carol é de outro planeta, a mente dela precisa ser levada para Harvard, alguém tem que olhar essa mente dela, porque eu não deixei me abater, porque eu sabia que Deus é comigo. Eu saía do meu trabalho e eu falava assim, Deus, o Senhor me ungiu, o Senhor me mostrou quem é o Senhor. Então, o que você fala dessa... que eles perceberam a sua segurança, a sua coragem, é porque sua família estava com muito medo na pandemia, você sendo uma estrutura lá, cuidando deles, forte no trabalho, não tinha medo de nada, e quando alguém te perguntava, inclusive pessoas até da família, mas como e tal, você falava, ei, eu não estou indo para a igreja ouvir a palavra para ter medo. Exatamente, eu fiquei indignada, eu falei assim, escuta, essa fé ninguém vai tirar de mim, eu não estou esquentando o banco da igreja. Porque para onde você ia, tá todo mundo com medo e você não tinha medo. Eu não tinha medo, eu não tenho medo, eu não tenho, porque se Deus tem um plano na minha vida, eu estou vivendo o plano dele, o propósito dele, a missão dele. Foi promovida, tá cheia de sonhos, é chamada de a paz chegou em casa. O pessoal falando que tinha que estudar você porque todo mundo com medo, você não tinha medo. Ou seja, você vive a palavra, né, cara? Eu vivo a palavra. Eu vivo a palavra. Você vive a palavra. E as pessoas querem me confrontar, dizendo, não, você não tem Deus. Muitas vezes as pessoas querem derrubar. E eu falo assim, você pode até falar isso, mas quem vai me justificar é Deus. A pregação de ontem da senhora, você pode estar querendo fazer bonito para quem for, mas num quarto de 4 paredes, quem vai te ver é Deus. Isso e eu vejo Deus. Eu tenho temor por Deus. Eu recebi Deus como meu único e suficiente Salvador. E não tem outro.
Não tem. Eu não consegui achar em lugar nenhum. Eu até busquei, mas não foi aquilo que eu precisava. Hoje eu tenho. Eu sei que eu preciso de muito mais coisas e graças a Deus eu preciso, porque a gente tem que crescer a cada dia. Todos nós estamos crescendo todos os dias, né? Todos os dias. Eu oro muito pela nação, eu oro muito pela fraqueza de um país, porque assim, a gente não pode viver num país fraco. A gente não pode viver numa sociedade fraca. Então tudo isso é uma força que a gente tem dentro de nós. O fato não é só eu. O fato é o que você faz para isso que você está aprendendo. Você coloca em prática aquilo que você tem aprendido, né, Carol? Sim, porque assim, eu não tenho filhos, mas eu sempre pensei, falei assim, que mundo que eu vou dar para o meu filho? Eu tinha esse medo, hoje eu não tenho. Se Deus me graciar com a minha família, com os meus filhos, eles não vão ter medo. E eles vão crescer forte e eles vão ser reverência, porque eles vão ter que aprender aquilo que Deus tem para nós. E eu vejo isso muito forte, Bispa. Eu vejo isso com uma grande convicção. Muito bom. Carol, o Senhor curou seu destino. Graças a Deus. Você é uma mulher feliz. Muito. Realizada. Você teve um encontro real e vivo com o Senhor. E você passa isso, né? Passo. As pessoas conseguem perceber, elas pegam isso, né? A mulher que não acreditava, nossa, agora não vive sem Jesus. Bispa, isso eu penso assim, não acreditava, eu fico pensando, gente, onde eu estava com a cabeça? Porque mudou demais, né? Muda. Eu tinha meus valores, meus princípios, mas eles são diferentes. Eles são diferentes, de respeito mais ainda, assim. É uma coisa assim, fora do normal. Qual a mensagem que você deixa uma pessoa que talvez não crê, está vazia, está batendo em tantas portas? Se dê a chance, como fui chamada, por que você não se dá a chance de conhecer Deus? Porque você pode conhecer Deus, mas o Deus, quem vai conhecer você. Busca um lugar que seja real, que vivifique essa pessoa. E só fazendo um adendo, eu tenho recebido muitas perguntas essa semana, mães preocupadas. Ai, meu filho não acredita em Deus, o que eu faço? A pessoa nem sabia que eu acreditava em Deus, que eu não acreditava. Eu fui perguntar para ele, por que ele não acredita? Porque eu nunca me perguntei por que eu não acreditava. Porque eu acho que a maior dúvida é quando você sabe, quando você não sabe e você vai buscar. Eu não me perguntei e eu deixei. Então, você não acredita em Deus? Por que você não acredita em Deus? Busca Deus. Deus é tudo na nossa vida. Se você respira, é porque Ele te dá o ar. É porque Ele me dá o fôlego da vida. Se o seu coração está batendo, é porque Ele tem permitido. E Ele tem feito coisas assim, maravilhosas. Ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, Ele é tudo. Eu sem Deus, eu sou nada. Todos nós, Carol, todos nós. Mas eu, do jeito que eu estava, assim, do jeito que eu acreditava, tive vergonha, tive de Deus no começo, até porque eu não sabia falar as palavras. Mas Deus foi me alimentando, foi me ensinando. Você disse que você começou, inclusive, a treinar. Você ia no posto, abastecer, você dizia, Deus te abençoe, fica com Deus. Mas foi dessa forma, até chegar na minha casa. Hoje eu saio e falo, Pai, Deus te abençoe. Vai você também com ele. Mas eu vou. E você vai ficar também. Muito bom. Tá aí. Maravilhoso. Sim. É o que ela disse, né? Por que não acredita em Deus? Se nós estamos aqui, é porque
Ele nos deu a vida. Nós respiramos o ar que Ele nos dá. E se o coração bate, é porque Ele tem nos dado vida. Vamos orar. Oh, meu Deus, muito obrigada pela vida da Carol, da família dela, por essa obra que o Senhor fez na vida dela, Senhor, e vem fazendo na casa dela. É tão edificante ouvir que a família chama ela de paz. Olha, a paz chegou. É muito forte, Senhor. Muito obrigada. Obrigada pela vida dela, pela obra que o Senhor fez e vem fazendo. E vai continuar fazendo. Abençoa cada pessoa, cada lar. Toca os corações profundamente. Senhor, visita com grande poder agora. Salva. Oh, Senhor, eu não sei qual a necessidade dessa pessoa, o que acontece com ela, mas eu sei que o Senhor a ama e está buscando por ela. Que todos recebam paz. A Carol queria paz, ela encontrou a paz no Senhor. E eu sei que o que essa pessoa necessita, o Senhor tem para ela. Derrama paz nesse lar, nesses corações. Toca, salva, abençoa. É o que eu peço. Agradeço. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Cristo é o Todo-Poderoso. É um Pai amoroso. Ele te ama. Ele é a porta. Passe por ela. E você vai encontrar vida. Uma vida que excede todo o entendimento. Uma vida plena. Uma paz que excede todo o entendimento. Um amor que excede todo o entendimento. Está escrito. E todos que tiveram encontro com o Senhor, encontraram essa vida abundante, essa vida plena. Muito obrigada, Carol. Deus te abençoe sempre. Amém. E muito obrigada a você. Conta com a gente, é um prazer servir. Amém.